Uma boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, agora no item 4, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, 257. Kardec nos diz: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Com efeito, o frio e o calor não podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode regelar-se, nem queimar. Não vemos todos os dias a lembrança ou a preocupação de um mal físico produzir seus efeitos? E até mesmo ocasionar a morte? Todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sentem dor no membro que não mais existe. Seguramente não é esse membro a sede nem o ponto de partida da dor. O cérebro conservou a impressão, eis tudo. Podemos, portanto, supor que há qualquer coisa de semelhante no sofrimento dos espíritos depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que é o corpo do espírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado do espírito no momento da morte, na ideia tão frequente de que ainda está vivo, na situação surpreendente dos suicidas, dos supliciados, dos que se absorveram nos prazeres materiais e tantos outros fatos. Veio lançar luz sobre essa questão, dando lugar às explicações de que apresentamos um resumo. Então vamos lá, até aqui Kardec nos fala da questão da sensação que o espírito, que a alma, que é o espírito, que fora do corpo tem as sensações que ficam, sensações que são as impressões do que foi passado pelo espírito no corpo físico e que depois o espírito leva essa sensação com ele, junto ao perispírito. Então ele vai nos elucidar ainda mais aqui. Vamos prestar bem atenção, olha. O perispírito é o liame que une o espírito à matéria do corpo. É tomado do meio ambiente, do fluido universal. Contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até um certo ponto a própria matéria inerte. Poderíamos dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, porque esta pertence ao espírito. É também o agente das sensações externas. No corpo, essas sensações se localizam nos órgãos, que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça que dos pés. É necessário, aliás, nos precavermos de confundir as sensações do perispírito independente com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas senão como termo de comparação e não como analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o mesmo do corpo.
Não obstante, não é também um sofrimento exclusivamente moral como o remorso, pois ele se queixa de frio e de calor. Mas não sofre mais no inverno do que no verão. Vimo-los passar através da chama sem nada experimentar de penoso, o que mostra que a temperatura não exerce sobre eles nenhuma impressão. A dor que sentem não é a dor física propriamente dita. É um vago sentimento interior de que o próprio espírito nem sempre tem a perfeita consciência, porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É antes uma lembrança, também penosa, algumas vezes há mais que uma lembrança, como veremos. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Nos primeiros instantes, o espírito não compreende a sua situação. Não acredita que morreu. Sente-se vivo. Vê o seu corpo de lado. Sabe que é o seu e não entende por que está separado. Esse estado dura o tempo em que existir um liame entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia, abre aspas, não, eu não estou morto, fecha aspas, e acrescentava, abre aspas, e entretanto sinto os vermes que me roem, fecha aspas. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, e menos ainda o espírito, mas o corpo. Como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, havia uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão não é bem o termo, pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava no corpo, ao qual o perispírito continuava ligado, que produzia essa ilusão tomada como real. Assim, não se tratava de uma lembrança, pois durante a vida ele fora roído pelos vermes. Era uma sensação atual. Vemos, pois, as deduções que podemos tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe as impressões e os transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se costuma chamar de fluido nervoso. O corpo, estando morto, não sente mais nada, porque não possui espírito nem perispírito. O espírito desligado do corpo experimenta a sensação, mas como esta não lhe chega por um canal limitado, torna-se geral. Como o perispírito é apenas um agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, ele não sentiria mais que um corpo morto. Da mesma maneira, se um espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a todas as sensações penosas. É o que acontece com os espíritos completamente purificados. Sabemos que, quanto mais o espírito se purifica, mais eterizada se torna a essência do perispírito, que é o corpo do espírito, de maneira que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que
que o perispírito se torna menos grosseiro. Mas, dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito tanto quanto as desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Sim, sem dúvida, àquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores não lhe produzem nenhuma impressão, e não obstante eles gozam de sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a mínima ideia, porque estamos para elas como cegos de nascença para a luz. Sabemos que elas existem, mas de que maneira? Aí se detém o nosso conhecimento. Sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o seu ser e não apenas de certos órgãos como nos homens. Mas, ainda uma vez, de que forma? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem explicar-nos porque a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim como na língua dos selvagens, não há termos para a expressão de nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria, da nossa matéria, queremos falar dos espíritos mais elevados, cujo envoltório eterizado não encontra termos de comparação na Terra. Não se dá o mesmo com aquele cujo perispírito é mais denso, pois ele percebe os nossos sons, sente os nossos odores, mas não por uma parte determinada do seu organismo como quando vivo. Poderíamos dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, chegando assim ao seu senso comum, que é o próprio espírito, mas de maneira diversa, produzindo talvez uma impressão diferente, que acarreta uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da voz e, no entanto, nos compreende sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que é demonstrado pelo fato de ser essa penetração mais fácil para o espírito desmaterializado. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para o qual não há obscuridade, e apresenta-se mais ampla e penetrante entre os que estão mais purificados. A alma ou o espírito tem, portanto, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, libertam-se mais e mais à medida que se torna menos denso o envoltório semimaterial. Tomado do meio ambiente, esse envoltório, que é o perispírito, varia segundo a natureza dos mundos. Ao passar de um mundo para o outro, os espíritos mudam de envoltório como mudamos de roupa ao passar do inverno ao verão ou do polo ao equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm nos visitar, revestem o perispírito terrestre e então as suas percepções se assemelham às dos espíritos vulgares. Mas todos eles, inferiores ou superiores, não ouvem e não sentem senão o que querem ouvir e sentir. Como não possuem órgãos sensoriais, podem tornar à vontade as suas percepções ativas ou nulas, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir:
os conselhos dos bons espíritos. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros, conforme a classe a que pertençam. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não podem se ocultar-se dos que são superiores. Nos primeiros momentos após a morte, a vista do espírito é sempre turva, confusa, esclarecendo-se na proporção em que ele se liberta e podendo adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, além da possibilidade de penetrar corpos opacos, quando a sua extensão através do espaço infinito, no passado e no futuro, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Toda essa teoria, dir-se-á, não é muito tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso corpo, do envoltório grosseiro, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais, e nos ensinais que sofreremos ainda, pois podemos ainda sofrer e muito durante longo tempo. Mas podemos também não sofrer mais, desde o instante em que deixamos essa vida corporal. Os sofrimentos desse mundo decorrem às vezes de nossa própria vontade. Remontando à origem, veremos que a maioria são consequência de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades o homem deve apenas aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, enfim? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, que não houvesse abusado de nada, que tivesse sido sempre de gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muitas tribulações. O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequência da maneira por que viveu na terra. Não terá, sem dúvida, a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Já vimos que esses sofrimentos são os resultados dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, que quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensação penosa sofrerá. Depende dele afastar-se dessa influência desde esta vida, pois tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre fazer e não fazer, que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio nem inveja, nem ciúme, nem paixões animais, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas desse mundo senão a importância que elas merecem, e então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos, porque tiver passado, não lhe deixarão nenhuma lembrança penosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não afetaram o espírito, mas apenas o corpo. Sentir-se-á feliz por se ter libertado, e a tranquilidade de sua consciência o afastará de todo sofrimento moral. Interpelamos sobre o assunto milhares de espíritos, pertencentes a todas as classes sociais, a todas as posições. Estudamo-las em todos os períodos da vida espírita, desde o instante em que deixaram o corpo. Seguimo-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar
as modificações que nele se operavam, nas suas ideias, nas suas sensações. E a esse respeito, os homens vulgares não foram os que nos forneceram menos preciosos elementos de estudo. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta da qual sofrem as consequências e que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho, de onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram e só devem queixar-se de si mesmos, tanto no outro mundo quanto neste. Então, essas palavras aqui de Kardec sobre o ensaio teórico, sobre a sensação nos espíritos, vêm nos alertar. Precisamos, nós que estamos encarnados, então, observar através do Evangelho os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus e procurar ali praticar tudo que Jesus nos ensinou, alcançando assim pouco a pouco as virtudes do Cristo: paciência, indulgência, benevolência, perdão, não é verdade? E assim, se conseguirmos fazer isso na nossa vida, vamos ter uma leveza, levar com leveza a vida. Por isso que estamos aprendendo juntos, um há de ajudar o outro a lembrar desses ensinamentos. Então vamos dar o perdão àquele que necessita, porque também precisamos do perdão do outro. Vamos ser indulgentes para com as falhas do nosso próximo, porque também gostaríamos que o próximo fosse indulgente para conosco. E assim, dia a dia, se a gente procurar sempre o bem, sempre fazer o bem, lembrar de Jesus, quando chegar a hora de voltarmos à pátria espiritual e nos desprendermos do corpo, será mais fácil. Não levaremos as sensações pesadas e sofridas do corpo, como Kardec está nos ensinando aqui. Então, vai depender de cada um de nós, da escolha de cada um, o sofrimento após deixarmos o corpo físico pela morte, pelo desencarne. Então, que Deus Pai auxilie a cada um de nós a absorver esses ensinamentos e devagarzinho, dia a dia, a gente vai se tornar uma pessoa melhor. E aí vai dar importância sim ao corpo, às coisas materiais, mas a importância que eles merecem. Mais do que isso não, porque isso já é apego e aí isso vai fazer com que a gente sofra quando a gente se desprender, desencarnar. Então vamos viver sim com boa vontade, dar valor às coisas, mas não valor demasiado, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma boa vida e uma boa morte, que seria um bom desprendimento sem tanto sofrimento. Certo? Então que Deus Pai nos auxilie agora e sempre. Estejam todos vocês sintonizados sempre com Jesus. Que a paz de Jesus esteja presente em todos os corações. Pedimos humildemente que Deus esteja conosco, nos auxiliando na nossa jornada evolutiva. Uma boa tarde a todos.